que o pessoal tem aí para trazer para a gente hoje, né? Isso aí, obrigada, Cândida. Então, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. A primeira fala, então, é do professor Tiago. Ele vai falar sobre o trabalho, seu sentido na vida das pessoas e a psicologia do trabalho. Cadê você, Tiago? E vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo direitinho, Denise? Eu tô. Para mim tá ok aqui, gente. Para vocês também? Tá, a Fátima tá ouvindo. Boa noite para todo mundo, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. E quero agradecer aí a Cândida, né, coordenadora do nosso curso, a participação dos alunos. Ontem foi massa, então espero que o pessoal também hoje nos prestigie aí nessa roda de conversa, nesse bate-papo. Para mim é um privilégio estar dividindo esse espaço de fala com a professora Fátima, que é uma querida para mim, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração e é uma referência, né, para mim, enquanto professor da área da psicologia do trabalho. Cláudia também, um privilégio poder conversar um pouquinho com ela, inclusive sobre um assunto que é objeto de pesquisa minha, né, aí já na minha caminhada. E o professor Márcio a contribuir com as suas discussões, com as suas contribuições, principalmente vésperas aí de se tornar doutor, né, professor? Então, boa sorte também para você. Quinta-feira já é literalmente um psicólogo doutor, né? Bom, pessoal, um abraço especial para os meus alunos aí do 8º, né? Espero que estejam todos em peso, porque é dia de nossa aula. Mas um abraço aí também para os demais alunos. A nossa proposta aqui hoje é realmente conversar um pouco, bater um papo sobre esse assunto. Eu acho e acredito que é um assunto muito pertinente, principalmente no contexto que a gente vem vivenciando, né, de pandemia, de afastamento dos postos de trabalho e também de home office, de todas essas mudanças no contexto de trabalho e que a gente vem vendo aí também alguns impactos sobre o trabalho, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder conversar sobre isso. A minha responsabilidade aqui é a gente debater um pouquinho rapidamente sobre o trabalho, o seu sentido, né, na vida dos sujeitos e a psicologia do trabalho, como é que a psicologia se insere aí nesse contexto. Então, para mim é gratificante a gente poder conversar um pouco disso e ocupar esse lugar de fala, né? Acredito, eu vou ser breve até para a gente poder abrir para a discussão, abrir para o debate, conversar, perguntar. Eu acho que isso se torna o nosso momento aqui hoje um pouco mais rico. Mas acredito que é necessário a gente partir aí, entender um pouquinho de onde surge, né, alguns conceitos, inclusive a palavra trabalho. Acredito que seja de conhecimento da maioria, mas trabalho vem lá no século ainda XII, né, e de alguma forma recuperado do latim, onde a Denise está falando que o meu som não está muito bom, Denise? Não, tá dando uma picada. Não sei se é só para mim, okay. Gente, tá? Então é só para você. Acredito que os demais devem estar tranquilos, né? Qualquer coisa vocês me dizem. Tá? Bom, como eu estava dizendo, o trabalho vem da palavra latim tripalho, né? Tripalho era um instrumento utilizado ainda no século XII. Ele era formado ali bem de três, né? 3 paus. Então era um instrumento de tortura utilizado para torturar os escravos, né? Então, desse modo, a palavra trabalho já surge daí com essa conotação um pouco negativa, né? Trabalhar significava ser torturado. Com o passar do tempo, essa palavra ganhou uma nova acepção, mas também muito associada ainda com essa conotação mais negativa, onde ela é associada a um instrumento também muito conhecido como canga, né? Utilizado aí para prender os bois ali no carro de boi. Então, mais uma vez aí a palavra vindo com esse sentido mais ligado ao negativo, né? Aí quando a gente vai também de alguma forma recupera quando surge a palavra trabalho dos primeiros textos bíblicos, quando Adão e Eva, né, expulsos do paraíso e
precisam trabalhar e sobreviver do próprio suor. Então, pelo menos a maioria de nós fomos, de alguma forma, catequizados, né, ensinados que o trabalho é penoso. E, ao longo do tempo, culturalmente, a gente foi apropriando desse sentido negativo, né? Mas aí a gente tem uma autora, uma professora, que é Sônia Viegas, foi professora, já não está mais com a gente, né? Já falecida, professora da UFMG, que ela traz uma reflexão muito bacana sobre também a possibilidade de ver a tipologia da palavra trabalho no sentido positivo, né? Trabalho, também vindo do latim, está associado à questão do labor, da lavoura, do cultivo, né? De colocar as suas próprias mãos na terra para produzir algo. Então, é um sentido positivo da palavra, que a gente também pode recuperar de alguma forma, né? Essa elaboração do campo. Porque trabalhar significa, de alguma forma, isso, cultivar, né? Trabalhar vem da questão do cultivo, e essa palavra nos remete diretamente ao sentido da palavra cultura. E cultura, ela é cultivada, né? É fruto de um processo de enriquecimento e de um processo de transformação. Trabalhar é isso, é transformar a si, né, e o outro. Então, é possível a gente também fazer uma recuperação da tipologia da palavra para o lado positivo. Mas é claro que, de alguma forma, nós fomos, né, ensinados e, culturalmente, a palavra trabalho vem trazendo essa associação mais negativa. E isso interfere totalmente na construção de sentido do trabalho nas nossas vidas, né? Por isso que é tão difícil, por vezes, encarar o trabalho como algo bom, né? E a gente está cheio aí de exemplos sobre memes, né? E postagens em redes sociais, trazendo o trabalho como algo mesmo penoso. Então, o que acontece? A linguagem nos mostra o quanto é possível fazer essa associação, né? O pessoal está dizendo que está travando um pouco. Será que é a minha internet? Não, tá ele oscilando um pouquinho, mas no geral até que melhorou um pouco. Querem que eu tente ver um fone para ver se melhora? Pode ser, pode ser. A Lu está dizendo que está bom. Estou achando que o problema é na rede de vocês, hein? Não é comigo, não. A professora Raquel também falou que está bom. Então, lá, Raquel tá bom, Cândida, Cleusa. Dá para continuar assim, Thiago? Pode ir. Tá. Qualquer coisa, se tiver muito difícil de entender, eu aviso para você aqui. E a tecnologia está aí para tentar nos ajudar de alguma forma também, né? Então, pensando nessa questão da associação da palavra trabalho, do sentido da palavra trabalho, eu acho que o desafio, né, nosso, enquanto profissionais da área, principalmente, é tentar recuperar esse sentido positivo. O que é muito difícil, mas é possível, né? Então, necessita de uma reflexão especial sobre isso. Um outro aspecto que a gente também não pode deixar de pensar é o quanto a gente foi ensinado que trabalho está totalmente associado a uma questão do emprego formal, né? Uma carteira assinada, um registro em CLT, e a gente entende, compreende que não é. Trabalho vai muito além do emprego formal. Trabalho é justamente aquilo que nos distingue do fazer animal, né? Marx já dizia isso. O que nos distingue do fazer animal é o trabalho. Porque se a gente pensar numa abelha, né, que está ali de alguma forma produzindo o seu mel na colmeia, ela faz aquilo ali quase que instintivo para sobrevivência, né? Nós não, nós mesmo que no nosso inconsciente, antes mesmo de executar alguma atividade, nós já a concebemos no nosso inconsciente, né? E de alguma forma produzimos criatividade por meio desse trabalho. Então, trabalhar, a gente está nos transformando e transformando o mundo que a gente está inserido o tempo todo, né? E ao mesmo tempo. Então, trabalho é toda atividade humana, como eu disse, que distingue do fazer animal. E aí envolve a criatividade. Né? É ela que nos coloca diante do desconhecido e faz com que a gente nos reinvente cada vez mais. Então, trabalhar é muito importante, gostoso, né? Pode ser gostoso. Então, diz desse confronto do sujeito com a natureza, né? E consigo mesmo. O trabalho ele significa aí essa invenção da cultura, né? Da própria história humana, desde os tempos primitivos, e ela vem perpassando toda a nossa história como sociedade,
tanto nas suas contradições quanto nos seus avanços e também, infelizmente, retrocessos, né? Se a gente pensar, então, o trabalho no sentido só do emprego formal, a gente cai na tentação de pensar o trabalho só como algo necessário para a sobrevivência, algo obrigatório. E isso nos priva, né, de perceber esse mesmo trabalho como uma categoria integradora, como uma categoria que nos faz também constituintes como sujeitos em sociedade, né, como seres humanos. E a gente pode se perder nesse contexto e deixar de nos reconhecer, né, enquanto indivíduo e também enquanto ser social. Eu queria só recuperar com vocês um trecho, né, dos poucos trechos que o Freud traz na sua literatura sobre a questão do trabalho. Também, né, gente, o cara falou de tudo, então tinha que deixar alguma coisinha para outros estudiosos falar, né? Mas ele traz um trecho que eu acho muito bacana e carrego comigo. Ele fala assim: nenhuma outra técnica para a conduta da vida prende o indivíduo tão fortemente à realidade quanto a ênfase concedida ao trabalho, pois este, pelo menos, fornece-lhe um lugar seguro numa parte da realidade, na comunidade humana, como algo indispensável à preservação e justificação da existência em sociedade. A atividade profissional constitui fonte de satisfação especial. Eu acho que o Freud foi muito sábio quando ele disse isso, né? Porque eu acredito que realmente nada prende a gente uma realidade tão fortemente quanto o trabalho. E o quanto que as relações de trabalho em nossas vidas nos constitui também como sujeitos, né? Assim como outras esferas. E aí a gente pode pensar, mas qual que é o lugar, então, do trabalho e o lugar do não trabalho? A gente precisa fazer também essa reflexão inversa, né? E isso explica muito, inclusive, depois a Fátima vai poder entrar um pouco mais sobre essa questão, mas isso justifica muito o porquê que a gente sofre tanto quando não se tem o trabalho, né? Quando a gente se coloca, inclusive, no lugar das pessoas que se aposentam e a gente escuta que a pessoa se aposentou, é o momento do descanso dela e a pessoa adoeceu por conta da falta do trabalho. Pessoas que se suicidam, né, com a ausência do trabalho, com a impossibilidade de trabalhar por um adoecimento, por um acidente de trabalho, por estar privado, né, de estar na sociedade dentro de uma prisão. Enfim, são reflexões que a gente precisam ser feitas também desse lugar do não trabalho na nossa vida. E um outro aspecto importante para refletir é que a gente não pode esquecer que a gente está, né, numa sociedade capitalista e o trabalho perpassa de alguma forma essa nossa história. E a gente precisa também pensar a questão do tempo. Ontem a doutora falou, né, na roda, o quanto o tempo está presente na nossa vida e no nosso contexto, e não é diferente na questão do trabalho. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho como forma de criação, forma de criar algo e que envolve a criatividade, nós temos que pensar que numa sociedade capitalista, como a gente tem, o tempo é produção. O tempo é de produção, né? E aí a gente não tem esse tempo de criatividade porque precisa produzir. O que ocorre é que, por vezes, a gente cai na armadilha de ter sujeitos que não conseguem constituir sentido do próprio trabalho, porque não tem esse espaço de criação, né? Não tem esse espaço de criatividade do próprio trabalho. É só produzir, 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 né? O tempo todo. A palavra de ordem é consumo, é produção. Isso aliena, né? E o trabalho alienado, ele torna o sujeito, nos torna, né, produtores apenas de um consumismo capitalista e que faz com que a gente perca a nossa identidade nas atividades que a gente executa, né? Por isso que é tão comum a gente encontrar as pessoas que ou não gostam do trabalho que faz, ou então não vê sentido naquilo que faz, né? Porque já estão, de alguma forma, alienadas. E aí, por diversos fatores, e um deles é esse, a questão do tempo todo, uma busca desenfreada por produtividade, né? Enfim. E aí dificulta também criar sentidos positivos sobre o próprio trabalho. Aí vem uma outra questão, né? Hoje eu estou cheio de questões que é justamente para a gente poder pensar e conversar. É um trabalho sofrido ou um sofrimento no trabalho? Eu não vou me delongar aqui, porque isso eu vou deixar para a professora Fátima, que fala tão bem, mas é algo para se pensar, porque a gente precisa fazer também essa questão dessa diferenciação, né? Existe o trabalho sofrido, o trabalho que às vezes é um pouco mais pesado, né? Um pouco mais complexo de ser realizado, e existe o trabalho que pode ser num escritório, numa sala com ar-condicionado, mas que que existe um sofrimento que atravessa esse trabalho, né? E é aí que eu vejo que
a nossa contribuição como psicologia do trabalho, é que ela é evocada, que ela é convocada, né? Porque a psicologia, enquanto uma ciência que vem estudar esse contexto do trabalho, ela é compreendida como um campo de conhecimento e intervenção, né, sobre o trabalho e sobre as formas como esse trabalho é organizado. E aí, com esse cenário organizacional que a gente vem enxergando cada vez mais competitivo, né, muito tecnológico e permeado aí por uma questão de inovação e discursos também inovadores, né, ele torna, de alguma forma, sob o ponto de vista da psicologia do trabalho, muito frequente, inclusive nos modelos de gestão, né? E esses modelos de gestão, a gente tem que ter um foco maior neles, porque a gente precisa pensar o quanto eles contribuem ou não, né? E o quanto eles impactam também as relações de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses pontos para pensar, inclusive, a subjetividade desse trabalhador. E quando eu falo desse trabalhador, eu estou falando de nós, né? Porque nós todos aqui também somos trabalhadores e estamos falando desse lugar. Então, pensar na psicologia enquanto ciência, enquanto forma de intervenção no contexto de trabalho, é pensar justamente nessa subjetividade, nessa construção dessa subjetividade e identidade desse sujeito trabalhador, pensando inclusive numa promoção de saúde, né, e sentido desse trabalho nos contextos de trabalho, né? Eu não vou delongar, porque senão eu entro também na fala da Fátima, que vai trazer muita contribuição para a gente. Mas eu só queria recuperar uma fala do Gaulejac, né, que é um autor que debruça aí constantemente sobre estudos no contexto de trabalho e principalmente sobre os modelos de gestão, para a gente poder pensar na nossa atualidade, na contemporaneidade né, do contexto de trabalho. Enquanto a gente tem assistido aí, de alguma forma um triunfo, né, de uma ideologia, da realização de si mesmo, né, que por vezes é o trabalhador que precisa acreditar que a empresa é um lugar ali que ele vai alcançar todos os seus objetivos e todas as suas realizações, né? Que ele deve ser, sim, o único responsável pelo êxito dos seus resultados e pela uma busca de desenvolvimento das competências, ou seja, volto naquilo que eu mencionei ontem no bate-papo, né? Uma tentação em individualizar, em psicologizar as questões do contexto de trabalho e colocando a responsabilidade toda sempre no indivíduo, no sujeito, né? E esquecendo que, por vezes, o contexto de trabalho também interfere nas nossas relações. E como esse trabalho é organizado, né? Porque senão seria muito fácil. Quando a gente pensa em adoecimento, eu tiro o trabalhador desse local, trato dele e volto ele para o mesmo local, né? Será que isso sempre vai dar resultado? Não, porque por vezes não é o trabalhador que está doente, é o próprio trabalho que está doente, né? E aí a Fátima vai poder contribuir muito mais para a gente aí, né? Você está jogando muita coisa para mim, hein? Estou jogando um monte de coisa, né, Fátima? A gente vai conversando junto, tá? E aí, para encerrar a minha fala, eu só queria trazer para todos, né, e para quem conhece, não conhece, uma possibilidade. Então, professor, mas então o que nós vamos fazer desse contexto? Existe, sim, né, possibilidades de uma qualidade de vida no trabalho, enfim, de diversos aspectos que podem melhorar e que podem contribuir, inclusive advindos da psicologia do trabalho. E uma delas é a proposta das clínicas do trabalho, né, que é um conjunto de conhecimento e um campo também de pesquisa e de intervenção que traz justamente essas premissas básicas, né, e que consiste, de alguma forma, compreender o sofrimento individual, mas também o sofrimento coletivo, né, em relação à organização e às condições de trabalho, enfim, como também intervir para transformar esses contextos de trabalho, né. Eu não vou adentrar aqui, porque são mais de uma, né, clínica, enfim, cabe a gente buscar isso aí, um campo muito interessante de se pensar, principalmente para vocês alunos que têm interesse em atuar como psicólogos no contexto organizacional, no contexto de trabalho, né? Eu acho que vale muito a pena conhecer sobre as clínicas, sobre aí os percursores das clínicas e poder aprofundar de alguma forma. A minha fala era basicamente isso, era só para trazer de alguma forma uma contribuição e uma reflexão sobre o que é trabalho na nossa vida, né? Por que ele nos impacta tanto e por que a gente tem visto tanto também um contexto, infelizmente, de violência,
como a Cláudia vai trazer, e de adoecimento e sofrimento, como a professora Fátima vai trazer. No mais, muito obrigado e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Obrigado, Denise. Obrigada, Tiago. Pessoal, como nós temos aqui mais ou menos uns 6 minutos, nós vamos encerrar, então, tá? E retomar imediatamente para não picar a fala da professora Fátima, que é a próxima, ok? Porque assim eu já, 5 minutinhos para aceitar todo mundo aqui, a gente já inicia com a professora Fátima, ok? Tá, Então eu vou encerrar essa sala aqui, nós já estamos com mais de 60 alunos aqui. Ai, Então, que bom. continuar assim, que o papo está muito bom. Tá bem? Até mais, gente. Até já já. Até mais.